Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa moral aí, reforça a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. É muito importante e de graça a sua inscrição, o seu like e a sua participação. Deixa essa moral aí, é muito importante, repetindo aqui para o canal Vasco Connection. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Inplay. A Inplay é nova parceira aqui do canal, gente. A Inplay não é casa de apostas, quero deixar isso bem claro aqui. E na Inplay você também não precisa estar fazendo o seu primeiro depósito para você estar, de repente, se divertindo, né? Porque a Inplay é literalmente para você se divertir, tá certo? Então, assim, aqui pelo canal, por exemplo, tem um QR Code passando aqui na tela, um link fixado no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição do vídeo. Faça a tua inscrição na Inplay aqui pelo canal e ganhe um bônus de 1.000 moedas no momento da sua inscrição. Eduardo, eu tenho que depositar alguma coisa para isso? Não. Na Inplay você ganha dinheiro, dinheiro de verdade, e lembrando, não é uma casa de apostas. Então, assim, vamos lá na Inplay, vamos impulsionar a empresa, que é uma empresa muito séria e bacana no mundo do futebol também, tá certo? Na Inplay você ganha dinheiro até para assistir vídeos, só para você ter noção. Então, repetindo aqui, não fique de fora não, link da Inplay fixado no primeiro comentário desse vídeo, na descrição, repetindo aqui, e também esse QR Code que está passando aqui na tela, valeu? Vá lá na Inplay, ajudando a Inplay você vai estar ajudando aqui o canal Vasco Connection também, e o principal de tudo, zero depósito, você não precisa estar fazendo depósito nenhum no momento da sua inscrição. E ainda ganha com isso, né? Ganha um super bônus de até 1.000 moedas, claro, utilizando o cupom promocional aqui do canal Vasco Connection, valeu? Olha aqui, gente, antes de começar a informar sobre os outros assuntos, muitos assuntos importantes realmente do Vasco, eu quero falar sobre a SAF do Vasco. Muita gente perguntando sobre a venda da SAF, por que está demorando tanto, por que as coisas não acontecem dentro do Vasco e tudo mais. Gente, a venda de uma SAF, depois de tudo que passamos, né, por conta dos ritos, enfim, para o Vasco virar a SAF lá atrás, da venda do Vasco para 777, uma venda que não deu certo, isso é fato e tudo mais, mas apoiamos aqui a SAF, Vasco da Gama SAF, né? Porque o Vasco é um clube falido financeiramente falando, o Vasco entrou com uma recuperação judicial, o Vasco recentemente sofreu também um transfer ban, enfim. O Vasco, a prioridade do Vasco é a venda da SAF, isso é fato, é a venda da SAF. Agora, uma venda de 2 bilhões de reais, gente, não é do dia, não vai acontecer na real do dia para a noite. Ah, mas o Marinax, como saiu ontem mais uma matéria, está muito interessado na compra da SAF do Vasco. Outras grandes empresas também estão interessadas na compra da SAF do Vasco, gente. O Vasco é uma grande marca. O Vasco vai dar retorno para as empresas. Isso é certo. O Vasco é um retorno certo para as empresas. Agora, o Vasco também precisa de retornos. Não é só simplesmente para uma grande empresa, é um valor simples. Ah, vou pagar a dívida e hoje eu sou o dono do futebol do Vasco, ponto. Para uma grande empresa, isso realmente eu acho, né? Eu acho que é, enfim, simples. Mas cumprir com obrigações de uma SAF, o que seria cumprir obrigações? Olha só, além da dívida, só para você estar entendendo, assim, o que eu entendi, além da dívida, vamos lá, o Marinax, eu vou colocar aqui o Marinax, ele comprou a SAF do Vasco, coloca aí, faz um corte aí. Aí compra a SAF do Vasco, paga a dívida do Vasco, ele tem a obrigação de montar um time campeão, um time forte campeão, fazer um investimento mínimo de 400, 500 milhões de reais também no time, né? E em 1 ou 2 anos o Vasco precisa estar conquistando um título nacional, 3 anos um título internacional, aí eu tô falando de Libertadores, Copa Sul-Americana, entre outros títulos. Nacional, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e tudo mais. Então, assim, a venda de uma SAF não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Eu vejo muita gente pregando facilidade onde não tem. Ah, as empresas assinaram os NDAs? Sim, pelo que eu entendi. Aliás, na real, o Pedrinho não ia mentir para o torcedor sobre isso.
eles assinaram, sim, os NDAs. Agora, Eduardo, é verdade que teve proposta para a compra da SAF do Vasco, uma proposta de 600 milhões? Isso é mentira, gente. Isso é mentira. Posso afirmar para vocês aqui, isso é mentira. Não teve nenhuma proposta até o momento para a compra da SAF do Vasco. Nenhuma empresa, até o momento, fez proposta para a compra da SAF do Vasco. Apurei isso ontem, entendi isso ontem, estou passando, informando para vocês aqui no vídeo. Então não vamos entrar nesse mundo ilusório de que, não, o Vasco está rejeitando propostas, o Vasco está demorando. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Queria muito que fosse tudo muito rápido, porque o Botafogo no Brasil é um grande exemplo com o John Textor, conquistou o Brasileiro, Libertadores e tudo mais, um grande time, né, grandes investimentos. Queremos isso pro Vasco também, que é uma grande marca e, com todo respeito ao Botafogo, é uma marca até maior do que o Botafogo. Mas a grande realidade hoje, né, é que o Vasco precisa ter paciência e esperar. Não tem como pressionar nenhum tipo de empresa. Como é que você vai pressionar? Dá uma proposta logo. Tô querendo vender e tal. Aí você está entregando o Vasco. Você está mostrando desespero. E não é assim. Não é assim. Né? Você tem que esperar, literalmente. Eu espero, eu aguardo. E quando a proposta vier, o Pedrinho e a diretoria do Vasco, eles vão sentar, com certeza, com os grandes empresários e vão negociar, sim, a venda da SAF do Vasco. Foi isso que eu consegui apurar ontem e estou entregando para vocês aqui as informações que eu recebi, bem claras aqui. Eu acho que eu estou sendo bem reto aqui, não sei se ficou algum tipo de dúvida aí para você. Eduardo, mas, gente, com todo respeito, não dá. Tem certas coisas que pessoas, né, que realmente querem tumultuar e não é o momento. O Vasco está numa crescente, o Vasco, com a chegada do Fernando Diniz, o Vasco melhorou no campo, bola, e essas coisas só atrapalham o Vasco. Então, a venda da SAF do Vasco é sim uma prioridade. Grandes empresas, só para resumir, tá? Assinaram sim os NDAs, porém não existe nenhuma proposta pela compra da SAF. Zero, tá? Vamos lá, proposta do Vasco fará de Léo Jardim um dos 5 goleiros mais bem pagos do Brasil, mas ainda não foi aceita pelo goleiro. Olha, é uma situação muito séria essa aqui, tá? O Léo Jardim deixou claro, desde o momento da sua chegada no Vasco, que é um grande goleiro, que é um goleiro de seleção, que é um goleiro que não fica de fora, que, enfim, é um goleiro que, enfim, não tem treta com o Léo Jardim. Ele joga todos os jogos. Os reservas do Léo Jardim são realmente azarados, né? Porque o cara agarra muito, né? E não fica de fora de nenhum jogo. Enfim, a proposta do Vasco é realmente uma proposta considerável, uma proposta bem alta para um goleiro. O Vasco aguarda a resposta do goleiro. Existe uma renovação automática, faltam apenas 3 jogos, né? E aí o Léo Jardim ficaria do Vasco até 2027, né? Uma renovação automática. E eu acho que isso vai acabar acontecendo. Ou o Léo Jardim aceita a proposta do Vasco e um contrato até 2030. E aí, é o que eu acho bom para o Vasco, né? Grande goleiro, ainda mais goleiro, né? Que você pode deixar um pouco, dura mais no futebol, né? O exemplo disso, grande exemplo, Fábio, que hoje agarra no Fluminense. Então, assim, Fábio agarrou no Vasco, é um grande goleiro até hoje, tem 43 para 44 anos e continua agarrando muito. Então, o goleiro ele tem esse benefício, né, em seu favor, já que não é jogador de linha, se contunde muito pouco e tudo mais. Então, eu espero que dê tudo certo com relação ao goleiro Léo Jardim, que é um grande goleiro do nosso clube. O Vasco acertou em cheio na contratação do Léo Jardim. Espero que dê tudo certo, gente. Espero que dê tudo certo. Deixa aqui embaixo seu comentário sobre o nosso goleiro Léo Jardim, porque é um cara realmente que é muito importante para o nosso clube, é um dos líderes desse elenco do Vasco e tudo mais, tá certo? Então, estou torcendo muito por essa renovação de contrato. Sobre Lloyd Augusto, não receberá punição por gesto. Aquele gesto, né, que ele ficou botando a mão na orelha ali pro Fernando Diniz ou para a torcida e tudo mais. Beleza, não tem que tomar, beleza, a diretoria, enfim, Fernando Diniz, eles conversaram, tiveram uma reunião, se abraçaram ali, mas agora, esse rapaz precisa se controlar. Porque não é nenhum craque, né? Não mostrou nada ainda com a camisa do Vasco para botar essa banca dentro de campo.
Tudo que o Vasco não precisa nesse momento é um jogador polêmico em campo, que abusa da torcida, que abusa do seu treinador. Ah, Eduardo, ele pode entregar em campo, ele vai entregar, beleza, respeitamos isso, mas a torcida do Vasco também quer respeito e merece respeito. Uma torcida que já sofreu tanto. Não vai ser um Lloyd Augusto da vida que vai ficar botando a mão na orelhinha. Ele fez um golaço, ele decidiu o jogo para tal coisa? Porque lá atrás Edmundo, Romário faziam esse tipo de gesto, mas decidiam jogos. Né? Então, assim, acho até legal, postura de marrento e tal, babá, mas tem que ser craque. Jogador mediano, jogador que não entregou, que ainda nem chegou direito, já está querendo, como dizia o Romário, sentar na janela, não é legal não. Tá? Então, a diretoria precisa estar atenta a esse rapaz. Ah, precisa de um psicólogo, beleza? O Vasco tem excelentes psicólogos dentro do clube. Senta e conversa. Ele precisa entender que ele não joga na Turquia, que ele não joga num clubeco de esquina. Ele não sabe a grandeza do Vasco ainda, pelo que eu entendi. Ele não conhece a grandeza do Vasco. Então, é um jogador que precisa de cuidados, né? De alguns cuidados. Vamos lá, gente, vamos trocar de assuntos aqui, porque saiu uma informação ontem, até muito importante, sobre o Brian Rodrigues, né? O Palmeiras teria feito uma proposta de 30 milhões de reais pelo jogador, e o América do México teria recusado, na verdade, essa proposta também. Então, assim, mais uma prova, é uma informação que saiu ontem, mas, enfim, é uma prova que o Vasco não terá facilidade para contratar o atacante. É um excelente atacante, é um excelente ponta, um jogador de muita velocidade, habilidade. Acho até que o Vasco já corrigiu esse problema da ponta esquerda com a chegada do Nuno Moreira. Eu acho que o Vasco poderia priorizar um meia de ligação, mais um, né? Coutinho e mais um. Né? Eu dei o exemplo até do Bosquilha aqui recentemente, que é um grande jogador do Operário. E, enfim, eu acho que o Vasco poderia priorizar outras posições, né? De repente, evitar esse tipo de desgaste com a torcida, gastar um dinheiro tão alto por um jogador que hoje nós temos. Aí nós temos o Adson pelo lado direito, o Ryan, que está jogando bem com o Fernando Diniz e pode evoluir ainda mais, mas o Ryan é uma venda certa, né? Uma venda praticamente certa. Enfim, o Vasco tem bons jogadores agora, nesse momento, pelas pontas. Eu acho que o Vasco poderia focar num jogador de meio campo, um jogador grande, né, um craque ali para o meio campo, mais um grande jogador, dispensando Payet, Alex Teixeira, enfim, Jean Davi. O Vasco precisa fazer uma economia, fazer um fluxo de caixa para estar contratando mais um grande jogador, ou dois, né, para o time titular. Tá certo? Essa é a minha opinião sobre Brian Rodrigues hoje. Antes o Vasco não tinha, então o Vasco realmente precisava correr atrás de um ponta. Hoje nós temos um cara que está se destacando, que está jogando muito, que na minha opinião é a melhor contratação do Vasco nos últimos anos. Se Nuno Moreira joga demais, está entregando demais com a camisa do Vasco. Né? Vai para dentro, tem um X1, jogador de muita velocidade, habilidade, faz gols, inteligente. Gosto muito do Nuno Moreira, virei fã desse português. Baita contratação do Vasco. Então acho que não é uma prioridade para o Vasco. Bom, e para encerrar aqui, eu tenho um assunto importante, né, sobre essa questão envolvendo a camisa do Vasco agora, né, vai passar para a Nike e tudo mais. A Nike já começou a fabricar as camisas estão ficando bem bonitas, não sei se dá para você ver daí, mas as camisas estão ficando bem bonitas. Deixa eu tentar tirar da luz aqui. A camisa está ficando bem bonita, é uma camisa realmente muito bacana da Nike. Né? Não está ficando muito diferente dessa aqui não, está mudando mais o escudo aqui, né? O escudo aqui da capa entra da Nike. É realmente uma camisa muito bonita. Aí o Vasco está tentando algumas reuniões com os representantes da Nike para tentar diminuir o valor comercial da camisa. Ah, Eduardo, é só camisa jogador? Não, a informação que nós temos é, além da camisa jogador, R$ 750, a camisa normal para o torcedor, esse tipo de camisa aqui. Um exemplo, hoje a capa vende por R$ 300, uma camisa, 260, 270, R$ 300, uma camisa aqui, no máximo 350. Você passa para 750, 800 reais uma camisa, você quebra um torcedor que é fiel o ano inteiro, que compra o barulho do Vasco o tempo inteiro, né? Um clube que é do povo não pode vender uma camisa tão cara desse jeito, que a real é essa, uma camisa cara, seria a camisa mais cara do futebol brasileiro, né? Tá certo, o Vasco é uma grande marca, enfim, a Nike vai vender muito, vai lucrar muito com o Vasco, que é uma grande marca, mundialmente conhecida, talvez a maior marca, né,
de material esportivos do mundo, a Nike, mas um valor tão absurdo assim, nós não vamos apoiar. A torcida do Vasco não vai apoiar, a torcida do Vasco vai protestar sim contra esse tipo de preço, e eu acho que eu fui um dos primeiros, se não o primeiro canal a falar sobre isso aqui. Quando eu vi, eu me assustei. Quando eu vi o valor comercial das camisas, eu me assustei. Então, eu acho que o Vasco precisa sim se reunir com os representantes da Nike, chegar num denominador comum para que a torcida do Vasco tenha realmente acesso, né, à compra dessas camisas no momento Sabe por quê, gente? Quando você lança uma camisa nova, principalmente uma marca nova, dá um boom, né? A torcida do Vasco vai em peso comprar. E se você ajusta o valor, deixa um valor legal, a torcida do Vasco vai lamber todas as lojas do Brasil e do mundo, né? Então, eu acho que o Vasco precisa trabalhar em cima disso, reduzir esses valores e chegar no denominador comum e a torcida, para que a torcida possa realmente conseguir comprar com mais facilidade as novas camisas do Vasco. Estão muito bonitas, não é só beleza, tá certo? Estão muito bonitas, mas o Vasco precisa realmente focar nessa situação. Tá certo, gente? Então é isso, daqui a pouco tem live aqui no canal, daqui a pouco tem mais vídeos aqui no canal. Fica atento aí, fica ligado aí no canal Vasco Connection, é muito importante a sua inscrição, quase 137 mil inscritos, hein? Amanhã tem jogo contra o Fluminense, clássico no Maracanã, transmissão aqui no canal. Fica atento aí, chega junto, vem pra cá, vem comigo. Vamos pra cima, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês, Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.